Aqui você vai ter que desenhar o circuito mesmo. Ó. Raramente isso acontece, mas deu um quadro bem bonitinho, né? Mas você precisa desenhar o circuito. Inclusive, já que eu expliquei a teoria na questão 2, fiz uma revisão de associação de resistores, eu vou usar essa área aqui do conteúdo / dicas para desenhar o circuito em questão. 2022/1. Fornecidos os componentes e instrumentos necessários, um circuito elétrico foi construído seguindo as instruções na ordem em que estão apresentadas na tabela. Instruções. Ponto A. Soldar, grudar, o polo positivo do gerador a uma das extremidades do resistor R1. Vamos lá? Fazer passo a passo. Então, vou pegar aqui o gerador. Lembrando que a barra maior é o polo positivo. Fica a seu critério se fazer a barra positiva direita ou esquerda. Eu sei que a barra positiva eu tenho que ligar a um resistor que ele chamou de R1. Tá aqui, ó. Soldar o polo positivo do gerador a uma das extremidades do resistor R1. Eu tenho uma extremidade aqui e outra extremidade. Então, esse ponto de conexão, que é uma extremidade, eu vou colocar aqui, ó, que é uma extremidade do polo positivo do gerador. Com uma extremidade do R1, ele chamou de ponto A. Isso aqui vai ser relevante. Quando eu li a primeira vez, eu confesso que eu não percebi que esse ponto para mim era o passo A, não que era um ponto, mas isso aqui vai ser relevante no decorrer da questão. Então, entenda que esse ponto de solda aqui é o ponto A. Continuando, o ponto B, conectar a outra extremidade do resistor R1, essa aqui que ficou livre, ó, a entrada do amperímetro, tomando-se o cuidado de escolher a polaridade correta. Quando você desenha um amperímetro, você não se preocupa com a polaridade, mas você vai usar na prática, você precisa. Mas aqui basta desenhar o amperímetro. Então, eu vou conectar aqui, ó, a um amperímetro. A gente coloca uma bola com um A, às vezes coloca uma flechinha assim. E esse ponto de conexão da extremidade do R1 com o amperímetro, ele chamou de ponto B. Continuando. Ponto C. Conectar a saída do amperímetro a uma das extremidades do resistor R2. Então, vamos pegar aqui a saída do amperímetro. Vou conectar ao resistor R2. R2. Esse ponto aqui de conexão é o ponto C. E, por fim, soldar a outra extremidade do resistor R2 ao polo negativo do gerador, que é esse aqui, ó. Então, eu vou fechar o circuito aqui assim, ó. Então, aqui o ponto C, você pode fazer o ponto D, né? É o ponto D. Você pode colocar, por exemplo, aqui. Pode colocar em qualquer lugar desse fio, na verdade. Daqui até aqui. Vou colocar aqui também. Como preferir, porque aqui é D, porque o potencial é o mesmo. Você pode chamar esses dois pontos de D. Isso aqui, inclusive, serve muito em técnica de redesenho de circuito, porque daqui até aqui não tem nenhum elemento de circuito. Eu estou considerando que esse fio aqui não tem resistência. Portanto, o potencial nesse ponto é igual ao potencial desse ponto. Então, você pode dar o mesmo nome. Deixa eu chegar um pouco para baixo do desenho. Tá melhor. Pronto, tá aí. Podia desenhar ele fazendo curva já, em vez de fazer tudo em linha reta e fazer aqui? Pode. Inclusive, a primeira vez que eu desenhei, eu fiz em curva. Mas achei que ficava mais didático assim. Vamos ver se fica mesmo. Com o circuito em funcionamento, observou-se que o amperímetro indicava 2 amperes. Opa! Então, ele está me dizendo que aqui no amperímetro está passando uma corrente de 2 amperes. Beleza. Com a ponta de prova de um voltímetro, lembrando que amperímetro é um instrumento que mede a corrente que o atravessa. Voltímetro é um instrumento que mede a diferença de potencial volts, a diferença de potencial entre os dois pontos em que você o conecta. Você conecta uma extremidade num ponto, a extremidade em outro ponto, cada ponto desse tem o seu potencial e ele te dá a diferença de potencial em volts. Então, pode um voltímetro sendo mantida conectada ao ponto D. Então, eu vou pegar o voltímetro e vou manter uma das beiradas no ponto D. Vou ver qual que é melhor colocar aqui. Fazendo a outra ponta, né? Você vai ligar uma ponta em cada lugar. Tocar os pontos A, B e C. Né? Primeiro D com A, depois D com B, depois D com C. Obtiveram-se nesta ordem as tensões 60 volts, 20 volts e 20 volts. Nessas condições, considerando que os instrumentos de medida são de boa qualidade, isso é tudo no mundo ideal, podendo ser comparados a instrumentos ideais, o valor da resistência do resistor R1 é... O que quer dizer quanto ao resistor R1? Bom, vamos lá. O D com A deu 60 volts. Veja bem, se você ligar o D com A, é isso aqui, ó. Então, ele está me dizendo que aqui deu 60 volts. O que significa daqui deu 60 volts? Essas duas pontas estão em volta de qual elemento de circuito?
do circuito? Do gerador. Então, basicamente, o que ele me acabou de revelar é que a DDP do gerador, o U do gerador do circuito, como que é o que fornece para o circuito como um todo, é 60 volts. O que mais ele deu? Com D e a outra ponta em B, deu 20 volts. D e B. Então, vou ligar aqui e ficar mais claro. Ó. D com B. Tanto faz aqui, ó. Vou fazer aqui, D com B. Vou ver que os dois, D com B deu 20 volts. Se eu ligar aqui também, ó, tem que dar 20 volts, tá? E qual mais ele ligou? D com C também deu 20 volts. Então, ligando C com D aqui, ó, deu 20 volts. Então, ele acabou de me dizer que o U, chamado de U2, que é em volta do resistor, do gerador, do resistor R2, deu 20 volts. E aqui, que é o total do circuito, que é o do gerador, que está fornecendo para o circuito como um todo, é 60 volts. O que eu falei na questão anterior, na questão 2, sobre quando tem uma associação em série, que é o caso aqui, ó, gerador R1 e R2, estão em série. Que a DDP da associação, R1 com R2, é igual a DDP da associação, se a DDP total é a soma das DDPs parciais. O que eu quero dizer é que se a queda de tensão, a queda de potencial no circuito como um todo, a DDP é 60, significa que, como isso aqui está em série, que a soma da queda quando passa por R1. O amperímetro é ideal, então ele não tem resistência. Vou colocar aqui, ó, amperímetro ideal não possui resistência interna, tá? Não possui resistência interna. Então, quem provoca queda de... Lembrando que o U é medido pela resistência daquele elemento de circuito, vezes a corrente que o atravessa. Então, como o amperímetro não tem R, o U, que seria a queda de tensão, a DDP em volta do amperímetro, acaba sendo, como o R é zero, o U é zero, independente do I que passe através dele, beleza? Então, o que eu cheguei à conclusão? Que se todo o circuito é 60, se essa parte toda é fornecida pelo gerador, outra cor. Se daqui até aqui, passando pelo R1 e pelo R2, é 60 volts, porque foi fornecido pelo gerador aqui, e esse trechinho do R2 é 20, então o trechinho do R1 são os outros 40, porque a soma tem que dar 60, simples assim. Quando eu tenho uma associação em série, a soma das DDPs parciais de cada elemento é igual à soma de todo aquele trecho, tá? Quando está em série. Quando em paralelo é a mesma DDP em cada trecho, né? Quando está em série, a soma das DDPs de cada trecho dá a DDP daquele trechão todo. E cada pedacinho dá a operação. Então, a conclusão é que eu cheguei que o U1, que é o U do R1, é 40 volts. Pronto. E a corrente que passa pelo R1, eu sei quanto é, porque se passou 2 amperes, eu também expliquei na questão 2, quando a associação é em série, o que acontece com a corrente é a mesma que passa em todos. Então, a corrente que passa no R1 é 2 amperes, a corrente que passa no R2 é 2 amperes, a corrente que passa no gerador é 2 amperes, nesse caso aqui, porque o circuito se limita a esses dois aqui. Então, já tenho a corrente que passa no R1, tenho a DDP que está em torno do R1, só falta o R1, que é o que ele quer. Então, vou aplicar a primeira lei de Ohm, que também mencionei na questão número 2. O U é 40. O R é o que eu quero, R1. E a corrente é 2. Então, vai dar aqui R1 igual a 20 ohms. Gabarito D de dado.